primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, e o versículo de número 6, que diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu quero me apropriar desta expressão que está na segunda parte deste versículo, né, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Algumas expressões, algumas Bíblias, né, algumas versões trazem a expressão a seu tempo, né, traz ali o pronome possessivo para dizer que este tempo é o tempo de Deus, porque esta é a tradução da palavra kairos, né? Existe uma outra palavra para tempo que é utilizada no contexto da língua grega, né, no vocabulário grego, que parece ser sinônimo, que às vezes é traduzida como tempo também, mas tem um sentido diferente, que é a palavra cronos, né? Então existe cronos e existe kairos. Cronos é o tempo que pode ser medido, é o tempo humano, é o tempo que pode ser calculado, é o tempo que pode ser estudado, é o tempo da arqueologia, é o tempo da geografia, é o tempo da história, é o tempo dos registros, é o tempo do passado ao qual nós temos acesso de tudo que foi documentado. E este é o tempo que nós conhecemos de forma como uma linha contínua, né? Nós conhecemos a linha do tempo, né? O passado, o presente, e temos uma perspectiva, algumas previsões a respeito do futuro, né? Essa é a ideia que nós temos, o tempo que está dividido em passado, presente e futuro. Então, este é o tempo humano, é o tempo das agendas, é o tempo do calendário, é o tempo das programações humanas. Mas nós devemos entender que o kairos é diferente do cronos. O tempo de Deus, ele é diferente do tempo humano. O tempo de Deus, ele está acima do nosso tempo. Ele é diferente do nosso tempo, né? Enquanto o nosso tempo, ele está limitado a elementos aqui desta vida, nós não podemos trabalhar com ele. O Deus que nós servimos, ele tem a sua soberana vontade. Deus, ele não trabalha com relógio, Deus não trabalha com calendário, Deus, ele não se esquece, ele também não precisa ser lembrado, porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Deus simplesmente decide agir. E no momento em que ele decide agir, nada pode impedir Deus de agir ou impedir Deus de trabalhar. Quando Deus, ele decide se manifestar, então, ele manifesta o kairos no cronos. Os cientistas, eles são felizes quando eles dizem que Deus não existe, porque o conceito científico de existência, ele implica em tempo e espaço, ele implica em matéria. Algo para existir, ele precisa ter algum átomo, precisa ter molécula, precisa ter alguma matéria para que se possa dizer que exista, como o vento, por exemplo, que nós não vemos, mas ele se move, né? Ele se move, ele pode, com o ar que nós respiramos, né? Ele tem as suas moléculas, né, o oxigênio, né, então ele existe de fato. Mas Deus não se enquadra num padrão de existência. Então, quando um cientista ateu, ele diz Deus não existe, então ele chegou a uma conclusão correta, porque Deus não se enquadra aos padrões de existência. Deus, pelo contrário, quando a Bíblia se refere a ele, o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo de número 17, no seu discurso de Atenas, ele vai dizer assim, porque nele existimos e nos movemos. É em Deus, é nele, porque não é Deus que existe no espaço e no tempo, mas Deus está fora do tempo e fora do espaço. Deus é extra-espaço e Deus, ele está fora do tempo, mas Deus, ele
não existe no universo, ao contrário, é o universo que existe dentro de Deus, porque ele é maior do que todas as coisas. Então, esse Deus imarcessível, esse Deus sempre eterno, esse Deus eterno, esse Deus majestoso, diz o Salmo de número 113, no versículo de número 5, quem é semelhante ao nosso Deus, que habita nas alturas? Isso fala da transcendência divina. O nosso Deus, ele transcende a matéria. O nosso Deus, ele transcende o espaço. O nosso Deus, ele transcende o tempo. Ele está sentado em um alto e sublime trono e tem o pleno controle, domínio e reino sobre todas as coisas, na sua soberania. O Salmo fala da sua transcendência, que Deus está acima de todas as coisas. Quem é semelhante, ou seja, ninguém pode ser comparado a ele na sua transcendência, porque ele habita acima de todos os céus, ele está acima de toda a criação. E a Bíblia continua dizendo, quem é semelhante ao nosso Deus, né? Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que habita nas alturas. Mas agora a Bíblia começa a falar da sua imanência, ou seja, da sua revelação, quando ele se aproxima da criação, quando ele traz à existência a criação, quando ele observa a criação e quando ele interage com a criação. O Salmo vai dizer assim, que se curva para ver o que se passa nos céus e na terra. Olha aí a grandeza dele, né? Nós, como seres humanos, para olhar para o céu, nós temos que olhar para cima. Mas esse Deus que está fora do espaço, esse Deus que está acima de todas as coisas, para ele olhar para o céu, ele tem que se curvar, que se curva, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. E aqui, neste grão de areia do universo, a Bíblia está dizendo que ele se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. Ele nos enxerga na terra, mas não somente isso. A Bíblia vai dizer que ele interage com as suas criaturas, e não é somente nos momentos de glória da sua criatura, mas nos momentos de derrota, nos momentos de fracasso. A Bíblia está dizendo que do pó levanta o caído, ou seja, aquele que está no pó, derrotado, falido, vencido. Esse Deus inacessível, esse Deus transcendente, esse Deus de toda a glória, que se curva para ver, ele não só fica olhando, mas ele estende a sua poderosa mão para o desvalido, para aquele que está caído, para aquele que está vencido, para aquele que está derrotado. A Bíblia diz que o levanta do pó. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas Deus de todas o levantará. Muitas são as aflições do justo, mas Deus de todas os livra, o livra de todas as suas tribulações. Deus o levanta, e a Bíblia continua dizendo assim, ó, que do monturo, e aqui monturo dentro desse contexto aqui quer dizer lixo. E para nós o que é lixo? Lixo é aquilo que está descartado, lixo é aquilo que foi jogado fora, porque a Bíblia diz que Deus coloca a mão no pó e Deus também coloca a mão no lixo. Eu coloco a minha mão no pó, se tiver um pouquinho de pó aqui no meu celular, na câmera, tiver um pouquinho de pó aqui por cima da Bíblia, alguma coisa em casa, dos móveis, a gente passa a mão e a gente tira o pó, porque nós colocamos a mão no pó. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que tem o trono acima de todos os tronos, aquele que reina acima de todos os reinos, aquele que tem a coroa acima de todas as coroas, a glória acima de todas as glórias, a honra acima de todas as honras, esse Deus se curva para ver o que se passa nos céus e na terra. Do pó ele levanta o caído, e aonde a sociedade não quer colocar a mão, aonde eu não quero colocar a mão, aonde você não quer colocar a mão, aonde o ser humano não quer colocar a mão, porque ser humano não coloca a mão no lixo. Mas a Bíblia está dizendo que o Deus que nós servimos, ele coloca, ele
vai lá no monturo, lá no lixo, e do lixo levanta aquele que está caído, e a Bíblia diz que Deus pega do lixo, porque lixo quer dizer aquilo que foi rejeitado, jogado fora, que as pessoas dizem não tem mais utilidade, não tem mais jeito, não tem mais propósito. Então, para aquele que está sem propósito, descartado, jogado fora, Deus estende a mão e o levanta, e a Bíblia diz que o coloca sentado entre os príncipes do seu povo. Oh, glória! Você consegue entender o que é o kairós de Deus? Consegue entender? O kairós de Deus é quando Deus entra na nossa realidade humana. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, ó, que Deus preparou um tempo chamado hoje. Não é por acaso que o hoje nós nomeamos ele de presente, porque o presente é uma dádiva. Esse é o tempo de Deus. O tempo de Deus se chama hoje, é presente, é o tempo oportuno, como nós lemos aqui nas palavras de Pedro, para que em tempo oportuno vos exalte. O tempo oportuno de Deus, o escritor aos Hebreus chama de hoje, porque ele está dizendo, Deus preparou um dia para o nosso descanso. Quando ele diz assim, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, o que é o kairós? O kairós é a perfeita vontade de Deus. O que é o kairós? O kairós, ele é a boa vontade de Deus, é a agradável vontade de Deus. Deus não tem relógio, Deus tem vontade. Registre isso. Deus não tem relógio. Deus não tem agenda, somos nós que fazemos agenda, somos nós que nomeamos 2000 depois de Cristo, 8.000, 10.000 antes de Cristo, somos nós que nomeamos dessa forma. Existe esse calendário do nosso país, que é um calendário que está relacionado a uma religião idólatra, que está relacionado a uma religião idólatra, que as pessoas comemoram festas, assim como comemoram o Carnaval, também comemoram Natal e comemoram Páscoa, toda envenenada, contaminada com idolatria, todo esse calendário, então, que nós, infelizmente, temos que seguir esse calendário e que termina ano e entra ano, e muitas vezes ouvem algumas revelações, algumas profecias que dizem assim, ainda esse ano vai se cumprir, ainda não termina o ano de 2022, e muitos no ano passado, 2021, ouviram muito isso. 2021 não vai acabar sem que a promessa venha se cumprir. Chegou 2022, está terminando o mês de junho, 6 meses, nós estamos na metade de 2022, tem gente choramingando e dizendo, o profeta falou, e a profecia não se cumpriu na minha vida, o que eu vou fazer da minha vida? Mas o Senhor está dizendo para você que está online conosco aqui nessa live, você que está assistindo esse programa depois de gravado aqui no canal da igreja, olha o que Deus está dizendo. Deus mandou o profeta entregar e a profecia é verdadeira. Para Deus não existe 2021 e para Deus não existe 2022. Para Deus existe a perfeita vontade dele. Independente se o profeta disse que era 2021, disse que era 2022, a promessa de Deus está sobre a tua vida. Deus não respeita calendário, Deus não quer saber se é programação da tua igreja, se é congresso, se é festividade, Deus não quer saber se é domingo, se é sábado, se é dia santo, se é feriado, para Deus não interessa, se ele tem uma vontade, para ele não importa se é meia-noite, se é meio-dia, se você está no Brasil, se você está no Japão, a vontade de Deus é soberana, e o profeta Isaías disse, antes que houvesse tempo, antes que houvesse dia, eu sou. Ele transcende o nosso calendário, ele transcende o nosso tempo. Não disse eu fui, porque ele não disse eu serei, ele disse eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Se o tempo de Deus é chegado na tua vida, esse tempo oportuno aqui, sabe o que ele é chamado? Ele é chamado de tempo aqui. Oportunidade quer dizer favor, oportunidade quer dizer graça. Esse é o kairós de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus. O profeta Isaías fala do ano aceitável
aceitável do Senhor. Esse ano aceitável parece estranho, mas quer dizer o ano da graça de Deus. Para melhorar ainda, o ano do favor de Deus, o ano em que Deus está propício, o ano em que Deus está favorável. Ele usa a palavra ano, mas ali ele está fazendo uma referência ao tempo de Deus, o tempo favorável, o tempo que Deus está inclinado, o tempo em que Deus nos propicia, o tempo em que Deus nos favorece, ou seja, o tempo em que somos alcançados pela graça de Deus. A Bíblia diz que Deus mantém a sua ira somente por um curto espaço de tempo, mas ele não fica irado para sempre, mas a sua graça, o seu favor, ele permanece sobre as nossas vidas. Então há um tempo de favor, há um tempo de graça, há um tempo que Deus tem preparado para a tua vida. E olha só o que eu li hoje pela manhã, o Salmo de número 30, o versículo de número 5, para nós finalizarmos aqui, ó. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não tem tempestade, não tem vendaval, não tem noite escura que possa impedir o sol de nascer, assim como não há circunstância contrária que possa impedir as promessas de Deus na tua vida. Há um tempo sobre a tua vida e vai se cumprir em nome de Jesus. Graças a Deus. Que bendito seja o teu nome. Sim, Deus e Pai, em nome de Jesus, cada pedido, cada propósito, meu Deus, foi apresentado diante de Ti nessa transmissão, meu Pai. Foi colocado, meu Deus, aí nos comentários. O Senhor conhece os pensamentos, o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece, meu Deus, as necessidades, meu Pai. E agora, Senhor, no nome poderoso de Jesus, nós estamos intercedendo agora que pelo poder da fé, o Senhor comece a arrancar, meu Deus, todas as enfermidades agora, meu Deus. Começa, meu Deus, a visitar nos hospitais, no leito, aquele que está entubado, meu Deus, aquele que está ali, Senhor, em uma situação crítica, meu Deus, numa UTI, meu Pai. Alcança, envia os teus anjos ali, meu Deus, a tua igreja está intercedendo com fé e com fervor neste momento, porque nós acreditamos no milagre, nós acreditamos no sobrenatural, nós acreditamos no mover do teu Espírito Santo, acreditamos no mover da tua poderosa mão. A tua palavra diz que a oração da fé levantará o doente. Então, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todas as enfermidades, repreendemos todo espírito de enfermidade agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Todo espírito maligno que tem perturbado essa casa, essa família, causando medo, trazendo confusão, trazendo discórdia, meu Pai, para destruir este casamento, para destruir a vida dos filhos, para destruir esta família. Nós estamos repreendendo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, esta pessoa que está com a vida toda embaraçada, travada, bloqueada, com as portas fechadas, a pessoa que está angustiada, entristecida, cabisbaixa, meu Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder agora, meu Deus, vai colocando por terra toda a obra maligna, meu Deus, neste momento, pelo poder da oração, venha dar vitória, meu Deus, muda o quadro, muda a situação, meu Pai, que haja testemunhos, meu Deus, através dessa programação, que haja testemunhos através da oração, que a tua igreja está fazendo neste momento, meu Pai. São muitos os pedidos, muitas as necessidades, maior é o teu poder, maior é a tua graça, o Senhor pode alcançar, meu Deus, neste momento, meu Pai. Pessoas estão sendo tocadas pela tua mão poderosa agora, pessoas estão sendo alcançadas, estão sendo curadas, estão sendo renovadas, estão sendo restauradas agora, meu Deus. Pessoas que estavam tristes já estão sentindo a alegria do teu Espírito Santo neste momento, meu Pai. Aquele que iniciou nessa transmissão cabisbaixo, Senhor, já está, meu Deus, com um semblante de vitorioso neste momento, meu Pai, porque a tua glória está se manifestando através desse programa. Cada um que está recebendo essa transmissão, meu Deus, está sendo alcançado pela tua gloriosa presença em nome de Jesus.